E alô, galera! Estamos de volta de algum lugar perdido em Boston, Massachusetts. Meu nome é Sérgio da Mota e esse é o seu canal Ateu Dispor, que fala de religião, crença, ceticismo e até mesmo sobre o sobrenatural. E hoje eu quero começar agradecendo você. Já somos quase 300 e isso é muito importante. 292 em 2 semanas de canal aberto. Isso significa que você é o meu apoiador e não meu seguidor. Você é o questionador que apoia, na verdade, a visão desse canal. E hoje eu quero responder para vocês e vou responder de uma maneira bem longa. Vai ser feita em um só vídeo. A pergunta de um rapaz que foi super ousado em dizer: eu sempre cumprimento as pessoas no meu canal chamando todo mundo de macacos. E ele pergunta assim: Sérgio, se você não acredita em Deus, então você afirma ou acredita que nós viemos do macaco? É bem estranho, né, essa sua pergunta. Eu nunca disse que nós viemos do macaco, mas somos primatas da mesma maneira que a minha gatinha Bela não é uma leoa e sim uma felina. Ela é um gato. Então hoje eu vou dedicar para você, rapaz, com essa pergunta. E já quero fazer um disclaimer. Eu não sou professor de biologia, não sou professor, e eu não estou respondendo as maiores perguntas relacionadas à evolução. Simplesmente dando uma rabiscada bem básica no que é a evolução, porque eu acho que esse sujeito não entendeu. Eu gostaria muito que, antes da gente entrasse no assunto, que você, que está apoiando, somos quase 300, desse like, subscribe e espalhasse a notícia e também a visão desse canal para todo mundo, porque assim cresceremos todos nós juntos. Obrigado pelas críticas feitas lá no canal do YouTube. Eu sempre estou respondendo todo mundo. Sempre quando eu posso, eu estou dando uma passadinha lá e olhando. Eu agradeço muito vocês. Seja a crítica, seja ela positiva ou seja negativa, eu agradeço muito porque o meu crescimento depende disso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos explicar para esse rapaz o que é a tal de evolução. A evolução é o desenvolvimento de vida que aconteceu aqui na Terra através de bilhões de anos e continua existindo e acontecendo até hoje. A evolução nos mostra como toda a diversidade de vida no planeta Terra começou e deu origem a todos os seres viventes, como os protozários, há 3,5 bilhões de anos, de uma só célula diversificando toda a complexidade de vida. Nem para pensar, 3,5 bilhões de anos. É muito tempo, isso que capacita para que esse tipo de mecanismo aconteça. A evolução é a resposta da pergunta quando observamos um cão dinamarquês e um dachshund. São cães, mas não se parecem, porém pertencem aos seus ancestrais, que foram os lobos. Para responder essa pergunta, vamos focalizar somente nos animais por agora e não falaremos dos fungos, plantas e outras formas de vida. E a pergunta que devemos fazer é como um animal se desenvolve em uma outra espécie de animal. E o que é espécie? É uma comunidade de animais que é capaz de, entre si, reproduzir passando sua descendência de geração a geração. Ou melhor dizendo, fazendo sexo, tipo, proliferando, coisas gostosas, né? Sexo é vida. Para entendermos isso melhor, temos que ver alguns outros pontos chaves, como a singularidade. E basicamente funciona assim. A singularidade dos animais é garantida através da reprodução em massa e também hereditariedade. Toda criatura que existe é singular, ou podemos dizer que seja assim unique, e por isso é essencial para o processo de evolução. Membros de uma família podem até ter a mesma aparência, tendo características diferentes, sendo assim alguns altos, baixos, gordinhos, magros, por aí vai, mas pertencendo à mesma família. Quais são as grandes razões dessas diferenças então? Todas as criaturas são compostas de células. No núcleo de cada célula tem moléculas de DNA, que são alguns fios, parecem com os fios, são chamados de cromossomo.
Basicamente, DNA consiste em códigos genéticos que contêm toda a informação dos seres viventes aqui na Terra. Contém ordem e instruções para células, determinando traços e características de todas as criaturas do nosso planeta. Um banco de dados genéticos, capite? E especialmente o DNA, que é único para todas as criaturas, contendo as diferenças de indivíduos para indivíduos. Diferenças pequenas, que há também diferentes características passadas através do tempo. Agora vamos lembrar da reprodução em massa, que é uma outra chave para entendermos melhor esse processo. Dois fatores muito importantes são necessários para que isso aconteça, que se chama, um deles é recombinação e mutação. Então vamos falar de recombinação. A recombinação acontece na natureza quando duas criaturas fazem essa mistura de DNA através de acasalamento ou sexo, e assim, meio female contribuindo com 50% do DNA. A segunda recombinação é quando o sêmen do macho insemina o óvulo da fêmea com a contribuição do DNA, sendo 50% de cada, misturando e recombinando o DNA para novos descendentes. Agora vamos fazer uma pausa aqui para lembrar aquela grande história da Bíblia do nascimento virginal de Jesus Cristo. Quando você lê aquela passagem bíblica e você vê que o Espírito Santo pairou sobre Maria e ela concebeu o Salvador do mundo, sabe o que eu penso? Você está rasgando toda a biologia, tudo que foi ensinado através de anos e anos, que tem comprovação e confirmação da ciência para uma história que é inacreditável, como várias outras da Bíblia. Isso não acontece. Por favor, não pega a biologia, não desrespeite os biólogos, os professores de biologia, pessoas que viveram anos e anos estudando, sabe, essas matérias para poder ensinar a gente realmente como é o processo e como a vida se originou nesse planeta. Muito obrigado. Não jogue a biologia no lixo. Mas voltando para o assunto, essa mistura ou recombinação, ela é responsável pela permanência da espécie e, sendo assim, ela vai passar traços e características para suas futuras gerações. Mas também não podemos nos esquecer de algo super importante, que são as mutações. E você deve estar se perguntando de novo, talvez, o que é uma mutação? Mutações são diferenças que acontecem na estrutura do DNA, como cópias e erros, produzidos por fatores como toxinas, substâncias químicas ou radiação. Essas mudanças, alterações ou cópias no código genético, elas acabam resultando em doenças como o câncer. Mas elas também não têm só esse lado negativo. No caso de pessoas com olhos azuis, ou até mesmo no meu, que tenho olhos verdes, de ser o único da minha família que tem os olhos verdes, que é um belo erro genético que aconteceu comigo. E resumindo, fica mais ou menos tudo assim. Hereditariamente, passamos através do nosso DNA características e traços através da recombinação e mutações, que acontecem em nosso DNA, fazendo que parentes próximos, como irmãos e irmãs, tenham o DNA diferente, recebido dos nossos pais de uma forma aleatória. Mas o que significa aleatório dentro desse contexto? Todos esses processos são baseados em chance ou acaso, mas não acaso da mesma maneira que usamos como sorte. E com isso já desqualificamos um agente. Não necessita de um agente por detrás, pode ser algo que faça todo esse processo. Mas o problema da nossa mente é achar que por detrás desse processo, que é super complexo, tem que ver um agente, ou um agente inteligente, o que é uma tremenda burrice. E nós estaremos falando sobre isso nos próximos vídeos. O que é o design inteligente? Será que realmente é uma teoria? Não, design inteligente não consegue ser nenhuma teoria e é, na verdade, uma grande mentira, uma farsa. E nos próximos episódios nós estaremos falando sobre isso. E se você gostaria de ouvir alguma coisa sobre um vídeo sobre design inteligente, deixe um comentário abaixo para que a gente possa no futuro estar trabalhando nessa opção. Mas o que é a resposta para tudo isso? É simplesmente a seleção natural. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar alguns exemplos aqui. O bicho-pau, o beija-flor e o peixe-sapo.
todo indivíduo é subjetivo à seleção natural, querendo ou não. Exemplo, essa galera que não respeitou e achou que esse negócio do vírus era uma palhaçada, que não deveria se levar a sério. Muito obrigado, Charles Darwin, porque mais uma vez a seleção natural se fez presente. E quais são os fatores escolhidos pela evolução? Mudança de ambiente, predadores, parasitas, animais da mesma espécie, toxinas, desastres ou até mesmo o clima. E com isso, não podendo passar o seu DNA por esses fatores, a espécie morre. E as únicas que strive, que lutam para se permanecer aqui, são as que conseguem manter a sua linha e a sua espécie continuando através dos anos. Nós sabemos disso porque vários animais já foram extintos por causas naturais, então isso mostra que a complexidade, como que a espécie ela depende desses fatores, vai ser o determinante para ela que ela continue aqui. E é por isso que a diversidade de vida ela é tão importante nesse planeta. Muito obrigado, evolução, por ter nos ensinado que não é através do barro ou de palavras mágicas que tudo vem acontecer, mas é um processo que é minucioso, que depende de vários outros fatores para acontecer através de milhões e milhões de anos e acontece até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi algo super básico, realmente somente para responder a pergunta do querido, porque eu achei que simplesmente ele virar para mim e dizer que foi o barro, Deus ele pegou e do barro veio o homem. Eu não acho essa pergunta, essa resposta satisfatória. Mas a evolução, ela não vem para responder todas as perguntas, mas ela pelo menos nos indica os passos e o caminho que nós devemos seguir para poder compreender quem nós somos e o que é essa maravilha de planeta. Coisa que religião nenhuma vai nos ensinar e que nós agradecemos à biologia e a todos os professores que dão a vida por esse que é ensinar e mostrar a gente o processo de todas as coisas. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Não sou nenhum professor. Toda pessoa bilíngue ela tem uma dificuldade muitas vezes nas palavras. Você lembra de uma palavra em inglês e acaba querendo falar ela numa outra língua. Mas eu tô aqui com o meu coração aberto fazendo esse trabalho porque eu acho muito importante que as pessoas elas venham saber da verdade, não da minha verdade, mas da verdade que ela tá aqui para todo mundo. Obrigado vocês que me acompanham, espero que tenham gostado. Muito obrigado por tudo e confirmando mais uma vez, não somos macacos, mas sim primatas.